fazer a nossa. O tema da noite: valorizar a vida, a única opção contra a ideia suicida. Por que essa preocupação hoje com o suicídio? Porque ela se tornou, o suicídio se tornou uma causa de preocupação e de saúde pública. Porque os índices hoje são altíssimos. Então a gente vê altos índices de suicídio, a gente vê altos índices de homicídio, a gente nota altos índices de morte no trânsito, em torno de 90% por falha humana, ou seja, o ser humano que praticou algum tipo de ato equivocado na direção de um veículo que levou à morte uma ou várias pessoas. Nós olhamos então a própria humanidade e nós notamos a guerra na Síria, pessoas sendo mortas todos os dias, civis, crianças, velhos, idosos. E aí a gente olha para o horizonte e começa a ficar meio preocupado, pensando: o que está acontecendo com a vida? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com nós mesmos? Diante desse panorama caótico que aparentemente está sem Deus no leme do mundo, aparentemente. Mas nós continuamos as nossas elucubrações, e se a gente começar a entrar no clima de desespero, a gente começa a ficar de uma forma mais preocupado, a gente começa a se introverter, a gente passa a ter estados depressivos. E inclusive a semana que vem, a explanação da noite vai ser com o Dr. Jorge sobre a depressão. Ele é médico. Aí vem a ansiedade, vem o medo, vem a angústia, começa a nos dar o desespero. O que fazer de nossas vidas? O que fazer com esse panorama que nós temos visto atualmente? Como valorizar as nossas vidas? Como a gente pode encontrar um caminho para que nós não caiamos nessa mesma faixa vibratória em que hoje a humanidade se encontra? Nós, estudantes da doutrina espírita, temos conhecimento que a Terra hoje está em transição. De acordo com a evolução, ou de acordo com a escala dos mundos, no Evangelho segundo o Espiritismo, existem os mundos primitivos, provas e expiações, de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Nós saímos das cavernas, mundos primitivos, passamos para o mundo de provas e expiações, que nós estamos dentro desse mundo atualmente, e estamos em transição para o mundo de regeneração. De acordo com a doutrina espírita e suas explicações, inclusive na trilogia de Manuel Filomeno Miranda, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, convém que leiamos, mostra com detalhes o que está acontecendo. Já aconteceu na Terra isso. Espíritos de outros planetas já evoluídos foram trazidos para cá porque eram intelectualmente evoluídos, para que ajudasse a Terra, os nativos, na evolução para um mundo, de mundo um pouco melhor, tecnologicamente, intelectualmente. Então nós vemos a criação das pirâmides, nós vemos os maias, os incas, os andes, nós vemos a arquitetura ou várias coisas hoje que a gente fala: como esse povo hoje atrasado, grosso modo, pôde criar tanta coisa, inclusive pirâmides, que a tecnologia das pirâmides, vamos assim dizer, os mecanismos são desconhecidos até hoje. Eram aqueles povos que vieram, ajudaram na evolução da Terra, automaticamente, por não serem moralizados, se moralizaram no atrito com as pessoas que viviam na Terra, os nativos, e foram embora. E quando a gente abandona uma casa relativamente ruim para ir para uma casa boa,
Alguém que está sem casa toma a nossa casa. É o que aconteceu com esses lugares que a gente fala, mas esse povo não poderia criar isso. Mas não é esse povo. São aqueles que vieram e foram. E hoje está acontecendo isso na terra. Aqueles espíritos endurecidos, aqueles espíritos que fazem sofrer demais as pessoas, aqueles espíritos que a gente vê barbaridades, estão sendo levados para o planeta primitivo, porque são inteligentes para ajudar na evolução daquele planeta. E a Terra em transição, para a regeneração, vão ficar só aquelas pessoas que se adequarem ao seu clima, à sua psicosfera. Problema de sintonia, não é vingança de Deus, coisa científica. Sintonia. Então, em transição, o que acontece? Todos os espíritos recalcitrantes, endurecidos, violentos, foram liberados de onde eles estavam, nos umbrais, para que tivessem uma chance. Porque Deus dá chance a todos, absolutamente todos, porque todos nós, independentemente das condições em que nós nos encontramos hoje, somos filhos de Deus. Todos nós temos as nossas oportunidades. Quizá não tenhamos feito coisas piores do que aqueles maiores criminosos estão fazendo hoje, em outras vidas. Quarto princípio da doutrina espírita, pluralidade das existências. Então esses espíritos estão sendo novamente tendo uma oportunidade, estão sendo trazidos para a Terra, encarnados, onde a gente vê o caos aparente, porque desencarnando eles não retornam mais, já vão ser levados. E nós, sem que nós, inconscientemente, nós começamos a nos entrar nesse clima, nessa psicosfera, seguindo o caminho dessas pessoas, ou desses pensamentos negativos, pessimistas, que só nos prejudicam. E aí nós perguntamos, mas qual caminho seguir? Como seguir um caminho? Enganadamente ou equivocadamente, nós achamos que conseguiremos fugir das nossas dores, escamotear os nossos problemas, evitar os problemas da humanidade, fugindo para os alcoólicos, para a droga, para todos os excessos. Não que viajar seja errado, porque todos têm o direito ao lazer, ao passeio, mas às vezes 30, 40, 50 vezes por ano a pessoa sai como querendo fugir de si mesma. Mas ela não foge porque para onde ela vai, ela leva o seu problema, porque o problema não está nas pessoas, o problema não está nos carros, o problema nesses carros que causam a violência de 50 mil mortes no trânsito por ano, não, é quem está atrás da direção e na frente do banco. O problema não é dessas pessoas dessas armas ou que qualquer instrumento que matam uma pessoa, porque eles são neutros. Está certo que tem que se lutar pelo desarmamento, mas quem manuseia, manipula e faz com que mate um outro ser humano é o próprio ser humano. Então são objetos neutros. Então nós procuramos às vezes nos objetos, nas fugas, no álcool, na droga, nós procuramos uma solução para esse problema, para os nossos problemas, porque o panorama do mundo hoje é a soma das individualidades. Nós que causamos, nós que criamos o como hoje o mundo se encontra. Então nós procuramos lá fora, nós conseguimos ir no macro, nós conseguimos viajar pelo todo o sistema solar, e agora vamos procurar sondas espaciais indo para o Sol. Olha só, nós conseguimos descobrir o micro do micro do micro, dividir o núcleo, mas nós não conseguimos ir ainda para dentro da gente. Então nós procuramos a solução lá fora, nós procuramos a solução nas pessoas, nós procuramos a solução nas coisas, mas a solução não está em nada disso. A solução está dentro da gente, dentro de nós. Mas como sabermos que essa solução está dentro de nós? Primeiramente, o que Jesus dizia: vós sois luzes, que brilhe a vossa luz.
essa luz bruxuleante que ainda nós somos, ela há de brilhar. Ela há ainda de um dia resplandecer como a luz de Jesus, que é uma luz que nós não teríamos condição de olhar, de apreender e de aprender ainda o que é Jesus. A grandeza desse homem, a pureza desse homem. Mas ele é um ser fora da natureza, fora da humanidade, privilegiado de Deus? Não, não. Ele passou pelas mesmas fieiras pelas quais nós passamos, e hoje ele é Jesus, o enviado de Deus, o Cristo. Ele, Jesus, através do seu esforço, da sua luta, se fez o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado. E foi trazido à terra por Deus, não para acabar com os pecados do mundo através do seu sangue, de forma nenhuma, para nos mostrar o caminho da verdade e da vida. Qual o caminho a seguir? Jesus. E ele foi nos exemplificando e nos trazendo mensagens de consolo, de força e de esperança. E nos trazendo uma mensagem de amor. Amor pelo nosso próximo, como a nós mesmos. E ele diz lá no Novo Testamento que vos disseram olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai aquele que vos faz mal, trazendo em contrapartida a mensagem do amor contra o ódio. Mas Jesus, dessa forma, ele falava. O que ele fazia? Era coisa de igrejeiros, de centreiros, de pessoas religiosas que vivem isoladas do mundo? Não. Ele falava para nós e fala para nós. Por quê? Ora, quando ele diz para não revidar o olho por olho, dente por dente, ele está dizendo para que não alimentemos o ódio, para que a gente possa não alimentar o ódio, porque se alimentarmos o ódio vai fazer mal para quem? Para nós mesmos. Se alimentarmos uma divergência até chegar a uma, vamos dizer, vias de fato, agressão, vai fazer mal a quem? A nós mesmos. Nós é que vamos ser os machucados. No entanto, se não revidarmos, nós conseguiremos fazer, primeiro, aplacar o ódio daquela pessoa que nos odeia. Não precisa nos amar. E ele dizia, amai vossos inimigos. Mas como entender isso que Jesus dizia, amai vossos inimigos? Dai a face direita quando te baterem na outra face? Então, para que a gente possa fazer com que essa luz brilhe dentro da gente, nós temos que acreditar na existência de Deus. Porque Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos nós. Ele nunca, absolutamente nunca, deixa ninguém desamparado. Ele sempre está ao nosso lado, nos protegendo. Ele está dentro da gente, dentro dos nossos corações, das nossas vidas, do nosso dia a dia. Quando estivermos numa encruzilhada, numa dificuldade, só conversarmos com Deus. Conversarmos com o nosso Pai, porque Deus, Ele é nosso Pai, Ele nos criou. Os nossos pais consanguíneos, ou aqueles que nos trouxeram a vida, eles nos deram a vida física, eles criaram o nosso corpo físico, mas não o espírito. O espírito, de acordo com a doutrina espírita, ele foi criado simples e ignorante, passou pelos reinos, chegou ao reino nominal, como nós, e está em fase de evolução, a angelitude. Olha, hoje nós estamos mais perto dos mundos primitivos do que dos mundos celestiais. Por isso esse caos aparente, em que a valorização da vida é muito pequena. Mas quando nós trazemos Deus no nosso coração, nós começamos a entender, por que eu sofro? Por que eu estou passando por determinado problema? Por que eu estou passando por determinada dor? Como chegar a Deus?
através da prece. É a forma com que a gente se comunica com Deus, a prece. A prece, ela é um canal que nos liga, nós, Deus, sem intermediários. A prece, ela depende da nossa religiosidade, que não é religião, não é religião. A religião é um produto da cultura que serve de instrumento para alimentar nossa fé, que também não é a religião. A fé é inerente ao ser humano. E a prece é esse instrumento que nos liga a Deus, sem qualquer intermediário. É uma conversa com Deus, é um bate-papo com Deus. Mas Deus sabe dos nossos problemas, Deus sabe das nossas dores, Deus sabe das nossas necessidades. Sim, Ele sabe de tudo isso. Mas nós pedirmos é um sinal de humildade. Divaldo Pereira Franco estava com um problema muito sério, uma dor de cabeça terrível, passou muitos dias, quase um mês com essa dor de cabeça, e passava o doutor Bezerra, ele não falava nada. Um dia estava tão insuportável que o doutor Bezerra chegou, ele falou: doutor Bezerra, pelo amor de Deus, o senhor não vai me ajudar? O doutor Bezerra falou para o Divaldo: mas você me pediu ajuda? Ele falou: não. Então como é que você quer que eu te ajude se você não pede para que eu te ajude? Aí ele chamou o espírito Sheila, fez um tratamento, pôs uma toalhinha na cabeça dele, passou a dor de cabeça do Divaldo. Então Deus espera que a gente seja humilde e peça para Ele, porque olha, Ele sabe das nossas necessidades, mas será que nós queremos suprir essas necessidades? Ele sabe das nossas dificuldades, mas será que nós queremos sair dessas dificuldades? Quando Jesus curava, Ele perguntava: você quer que eu te cure? Sim. Por quê? Porque o querer, a vontade, é a alavanca que move os fluidos para a nossa cura. Você quer que eu te cure? Sim, eu quero. Mas você acredita que eu te cure? Sim, eu acredito. Então está curado. Vá e não erres mais. Por que Jesus dizia não erres mais? Porque Ele sabia, como hoje nós que estudamos a doutrina espírita também sabemos. Porque a causa de todos os nossos males é o espírito. As nossas doenças, os nossos problemas, as nossas dores são efeitos. A causa é o espírito. Então Jesus falava: não erres mais, porque Ele sabia que aquela pessoa, se não trabalhasse o espírito, voltaria tudo de novo. A ciência, a medicina, a psicologia, a psiquiatria nos ajuda, a todo momento nos dando força para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Mas se nós não quisermos superar as nossas dificuldades, como fazer? E isso é Deus para nós, que através da prece, nós chegamos a Ele. Estamos conversando com Deus, estamos junto a Deus, estamos pedindo para o nosso Pai: Pai, me ajude, porque eu preciso do Senhor, mas eu tenho que me ajudar. Ora, mas como é que eu vou saber que a prece é isso? Quais os efeitos da prece? Como é que eu sei que essa prece pode ser feita desse jeito? Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque nos dizem os Espíritos que é o Consolador, o Espiritismo, porque o Espiritismo é o Consolador prometido. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra do Pentateuco Espírita, que nós temos Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as máximas de Jesus, as explicações de Kardec e as instruções dos Espíritos. Muitas coisas que estavam como que obscurecidas, sem serem entendidas, o Evangelho explica. E ele fala no capítulo 25 sobre pedis e obtereis, a eficácia da prece, a qualidade da prece, a força que a prece tem quando nós acreditamos que estamos movimentando esses fluidos. Maria João de Deus, mãe de Francisco Cândido Xavier, desencarnada, quando em um outro local, ela estava com o seu orientador, ela viu fachos de luz saindo da Terra, e a Terra estava numa psicosfera, num clima, vamos dizer assim, uma aura, né? Grosso modo, escura. Isso foi pouco antes da Segunda Guerra Mundial, uma aura escura. E ela falando: mas e esse facho de luz? O que é isso?
o orientador disse para ela: esses fachos de luzes são pessoas que estão orando com fé, atravessa qualquer espaço. E fala da eficácia da prece, mas nos fala também o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes nós temos necessidade de passar por determinados problemas, em razão dos nossos compromissos, provas e expiações. E que algumas coisas nós não conseguiríamos desviar da nossa vida, porque é uma escolha, é uma necessidade que nós temos que passar por aquilo lá. Aí fala, mas aquilo então vai me tirar esse problema? Não, mas vai dar força para que a gente possa superar aquele problema, aquela dor, aquela dificuldade. A gente fala gozado, mas Jesus é Jesus. Jesus está lá no alto, Jesus é puro, Jesus é tudo, ele veio, ele conseguiu isso tudo, sim, mas quando nós estamos num ambiente, que nós entendemos que esse ambiente está muito pesado para nós, a gente pega, sai, vai embora, fala, meu Deus, o que é isso aí? Como esse ambiente está carregado nós, hoje, na nossa condição evolutiva. Imagina Jesus chegando naquela época, no meio daquele povo selvagem, sob o jugo dos romanos, revoltado, que a todo momento queria colocá-lo em situação difícil, em ciladas para que ele fosse preso naquele momento. E Jesus sabia que aquele não era o momento, mas o momento chegaria. Perguntaram para Jesus: Senhor, o senhor acha justo cobrar impostos, ou a gente pagar impostos, esses impostos caríssimos, que já era um problema sério naquela época? Ele falou, me dá uma moedinha. Deram uma moeda para Jesus. Jesus olhou para as pessoas que estavam lá, falou, de quem é essa figura? Eles responderam, é de César. Jesus disse, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Respeitava as regras. Olha só a grandeza desse homem. Mas a gente fala, mas Jesus está muito longe da gente, Jesus está numa situação assim, que se a gente for pensar em segui-lo, vai ficar muito difícil, porque ele valorizava a vida dele, embora ele tenha sido assassinado e não tenha corrido da morte, ele tinha que fazer aquilo lá, para nos exemplificar a força moral que ele tinha. Ele se deu ao holocausto, ele se deu ao sacrifício, e mostrou para a humanidade que ele venceu a morte, e venceu a humanidade. E para mostrar que ele venceu a morte, no terceiro dia, ele aparece. Para quem? Para uma prostituta, Maria de Madalena. E depois para as mulheres. E quando Pedro, de acordo com o livro Atos, de acordo com Paulo Estevão, ficou sabendo que Jesus apareceu quando Maria Madalena foi falar para os apóstolos que tinha ele ressuscitado, mas como ele apareceu para você, uma mulher? Mulher e criança nenhum valor tinha naquela época, e ele apareceu para ela. Matou a morte, Jesus. Nós nos perguntamos, Jesus, mas Jesus matou a morte. Jesus sobreviveu a tudo. Jesus se entregou ao sacrifício da própria vida. Como nós podemos chegar na grandeza dele? Ele é um exemplo, ele é um modelo e guia, mas ele mandou outras pessoas, no decorrer da história da humanidade, para que seguisse ou servisse para nós também de modelos, de pessoas vitoriosas na vida, às vezes dentro do próprio sofrimento, que a maioria de todos os emissários dele, a maioria daqueles que foram os missionários que vieram à Terra, a maioria das pessoas que são exemplo para a humanidade, sofrem ou sofreram, mostrando que ninguém está isento de passar por esse cadinho, por essa dor. Porque Deus é vingativo? Porque Deus é mau? Porque Deus quer o nosso mal? De forma nenhuma. Compromisso assumido, promissória assinada. Somos herdeiros dos nossos próprios atos e vamos colher os frutos amargos da nossa própria desídia. Então Deus não nos culpa, não nos castiga, nós mesmos nos castigamos. Então mandou emissários, pessoas para nos mostrar, não, mas nós somos pessoas comuns. Aí vem para nós o Evangelho e Deus e Jesus nos mostrando como fazer com a nossa fé. Essa fé humana que todos nós temos dentro de nós. Não tem quem possa dizer que é baldo de recursos da fé.
Todos nós a temos, porque ela é uma semente de Deus. E nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. A fé está dentro de nós. Acreditarmos em nós, nós vamos vencer as nossas dificuldades. Essas dificuldades não são as dificuldades financeiras, porque elas vão de vir pelo nosso caminho, dificuldades físicas, de saúde, mas as nossas dificuldades morais, que são muito mais difíceis de superar do que as dificuldades físicas. Experiência própria. Como é difícil uma dificuldade moral, como é difícil eu lutar contra os meus defeitos, e como é fácil andar numa cadeira de roda. Gente, vocês não calculam como é fácil, nunca me foi problema, mas as minhas dores, as minhas infelicidades e as minhas más tendências, como é duro eu lutar contra isso. Experiência própria. Então a dor moral é muito maior quando a gente tem que nós nos enfrentarmos cara a cara. E a fé é para isso, para acreditarmos nisso. E Deus, no decorrer da história da humanidade, vai nos mandando os exemplos. Nós temos exemplo maior do que Francisco Cândido Xavier. Mas Chico Xavier, sim, Chico Xavier era Chico Xavier. Ficou órfão de mãe aos 3 anos de idade, foi dado por uma tia, maltratava ele como um animal. Quando o seu pai casou novamente, trouxe todos os filhos de volta. A mãe de Chico, a segunda, levantou a camisinha dele, ele estava todo furado de garfo, que a tia dele, com a qual ele tinha ficado um tempo, furou ele tudinho de garfo. Maldade. Fazia ele carregar pedra na cabeça, lamber as feridas do filho dela, porque dizia que se lamber ferida, cura essa ferida. E não é só isso. Dificuldades com a visão, dificuldades no serviço. Chico Xavier, ele foi servidor público aposentado. Ele escreveu 412 obras, vendeu mais de 10 milhões de livros ao todo. Nunca ele ficou com 1 centavo sequer das obras que ele psicografou, porque ele sabia que ele não era o autor. O autor eram os mortos, os espíritos. Ele era um simples carteiro. E tem uma música muito linda que chama O Carteiro, que eu me emociono muito quando eu ouço. E Chico sofreu na vida dele, principalmente com a visão dele. Ele foi excluído, ele foi apedrejado, ele foi achingalhado, ele foi duvidado. E ele viveu impolutamente até os 92 anos de idade. E quando ele não conseguia levantar suas mãos porque não tinha mais força, as pessoas iam passando por ele até as 3 da manhã, ele com 92 anos de idade, o filho dele ou a pessoa que estivesse do lado, ele levantando a mãozinha dele para segurar na mão das pessoas. Se doou a vida toda. Um dia ele estava sozinho num centro espírita, fazendo o evangelho, ele falou: mas eu sozinho, eu vou fechar esse centro e vou embora. Aparece Jesus Gonçalves e falou: não, Chico, vamos estudar, porque está cheio de mortos, de espíritos esperando esse estudo. E a trajetória de Chico foi de sofrimento e de dor. E ele sempre cumpriu com a sua obrigação e desencarnou. Vencedor, porque venceu a si mesmo. Jesus venceu o mundo, Chico venceu a ele mesmo. Mas é Chico Xavier, é espírita, sim, mas só Deus sabe o que esse menino passou. Mas então, não vamos ver Chico Xavier, nós vamos ver essa pessoa aqui, chama Helen Keller. Essa moça nasceu nos Estados Unidos da América do Norte, e com tenra idade, notaram que ela não tinha nenhuma reação à luz. Foram fazer uma verificação, ela era cega. Tá bom. Mas notaram também que ela não reagia a nenhum barulho. Cachorro latia, prato caía, as coisas batiam, ela ficava quietinha. Notaram que ela era também surda, cega e surda. Estava uma dificuldade tremenda para educar essa menina, porque uma cega e surda, gente, como você vai educar um cego e surdo? Alguns professores tentaram e não conseguiram, porque não tem como acessar. Até que um dia, uma das pessoas que foi contratada para que pudesse ficar com ela, ou ensinar, notou uma coisa. Pôs a mãozinha dela na água, e essa pessoa notou que se fosse, deixou a água correr, e escreveu na mãozinha dela água.
Aí ela ficou sabendo que aquele negócio que corria na mão dela líquido chamava-se água. Aí passava a mãozinha dela na cadeira e escrevia na mãozinha dela, cadeira. Mesa, escrevia na mãozinha dela, mesa. Ela foi alfabetizada. Escreveu 12 livros. Por incrível que pareça, Helen Keller fazia discursos, uma cega e surda fazendo discursos, se educou para fazer discursos. Ela foi premiada por vários presidentes, ela foi recebida pelo imperador japonês, que deu uma raça de cão para ela, eu acho que é a Akita, que ela levou para os Estados Unidos da América do Norte. Ela fundou várias instituições pelo mundo todinho, ela valorizou a sua vida. Se ela pensou em suicídio ou não, eu sei que ela viveu até os 87 anos, então ela não pensou em suicídio, porque teve uma vida longa. E não só ela, como outros exemplos da humanidade. Nós temos um exemplo aqui que eu não coloquei, mas que todos conhecem hoje, Andrea Bocelli. O menino cego de um olho, criança, com 12 anos levou uma bolada, perdeu a visão dos 2 olhos, fez direito, mas não se deu bem no direito, porque ele gostava de música. E Andrea Bocelli, nós sabemos o que ele faz hoje, as músicas, o canto, a voz desse rapaz, a felicidade que ele leva para o mundo através da música. Olha só, Louis Braille, uma criancinha pequenininha, na sapataria do seu pai, uma ferramenta pontuda furou um olhinho dele, depois deu uma doença e ficou cego das 2 vistas. Aí ele começou a aprender a escrever, a ler com um sistema da Marinha, mas era muito complicado. Aí ele criou o alfabeto, ou a forma de ler Braille, só com os dedos. Olha a dificuldade. E ele conseguiu superar essa dificuldade. Não tem quem de nós não consiga superar as nossas dificuldades. Por quê? Porque essas dificuldades estão aqui na nossa mente. Obstáculos, todos têm. Pedras pelo caminho, todos têm. Mas pegar suas pedras que estão nos caminhos, tirar para que outros não passem, poucos fazem. Pessoas que lutam pela sua felicidade são poucas, porque nós buscamos a felicidade naquelas coisas que realmente não nos vão fazer felizes, e quando nós alcançamos, estamos vazios do mesmo jeito. Como diz a Janice ontem, é um buraco aqui dentro da gente, e este buraco leva à morte. Qual a esperança? Qual a vontade de viver? A vontade que Deus nos dá de acreditar, Ele existe, nós existimos, de acreditar que tudo na vida passa, só o Espírito permanece, acreditar que essas dificuldades foram plantadas por nós mesmos, mas que são superáveis, porque Deus não daria um problema que nós não pudéssemos resolver. Se o homem, que é muitíssimo abaixo, ele cria uma chave para um cadeado, um segredo para abrir um cofre, será que Deus não nos daria uma chave para solucionar ou abrir o cofre dos nossos problemas e descobrir a causa? E Ele é tão bom, mas tão bom para nós, que hoje Ele nos dá medicina adiantadíssima, nos dá psicologia. Quem vai num psiquiatra, num psicólogo, não é louco não, é porque sente a necessidade de estar certinho, tem que ir. Por quê? Porque precisa de um instrumento também, e às vezes de um remédio que o seu organismo não está fabricando. Então jamais deixar de ir no médico, porque é necessário, mas também concomitantemente trabalharmos pelo Espírito, que é a origem de todos os males e todas as doenças, através da prece, através do amor, através da compreensão dos nossos problemas, da aceitação do que nós somos, como nós somos hoje. Eu sou assim, graças a Deus que eu tenho essa oportunidade de estar encarnado aqui hoje, que eu tenho a oportunidade de estar enxergando os senhores, então tantos são cegos, de poder olhar no rosto de cada um aqui. Dá graças a Deus de eu poder estar falando, porque muitos não falam, porque são mudos.
de estar ouvindo o barulho, ouvindo os sons, ouvindo as músicas, porque tantos são surdos. E quando eu entender que tudo isso está dentro de mim, eu vou encontrar a paz. A paz dentro do meu coração, independentemente das condições em que me encontre, doente, saudável, deficiente físico ou não, com problemas morais ou não, com problemas físicos ou não, porque a paz está dentro de mim, espírito Ademar, e não dentro do meu corpo físico, não dentro dos meus problemas, porque os meus problemas não sou eu sou o Ademar, eu sobrevivo. Os problemas um dia acabam, nem que demore reencarnações seguidas, os problemas um dia vão acabar. E quando os problemas acabar, nós vamos procurar os problemas dos outros para poder acudi-los. Porque se nós somos solitários, é porque nós ainda não somos solidários. E quando nós tivermos a paz dentro dos nossos corações, nós vamos começar a entender o problema do nosso próximo e amar o nosso próximo como ele é e como a nós mesmos, entendendo que eles têm os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, que tudo que está dentro dele também está dentro de nós. E se alguma coisa nos incomoda, é o reflexo daquilo que nós somos, vendo no nosso próximo, amando incondicionalmente como Jesus amou, de uma forma que quando, com uma coroa de espinhos cravado na sua cabeça, um cajado, uma cana na sua mão, um pano velho nas suas costas como um manto, escrito na sua cruz, que era a condenação dos criminosos mais vis, INRI, Jesus Nazarenos, Rex Judeus, que era para zombar dos judeus, isso fizeram os romanos, quando na cruz, cravejado pelos pés e pelas mãos, pediu água, deram vinagre, furaram o seu abdômen, para que morresse mais rápido. O que ele fez? Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. E depois, ele voltou para aqueles que o traíram, para aqueles que o negaram, para aqueles que o abandonaram, porque só João, sua mãe e as mulheres o seguiram. Voltou para eles e os encaminhou durante 40 dias, que ele estava morto. Ele seguiu esses amigos, mostrando. Em nenhum momento, nenhum dos livros, vamos dizer, sagrados e no Atos, fala que Jesus apontou o dedo para aquele que o negou, Pedro, e falou alguma coisa. De forma nenhuma. Incentivou. Que possamos seguir esse exemplo, porque é esse exemplo que vai nos trazer a felicidade. É esse exemplo que um dia vai fazer com que nós tenhamos essa paz dentro dos nossos corações. Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Essa é a explanação da noite. Aí sim valorizaremos as nossas vidas. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.